Isso mesmo, Homero. E hoje, em homenagem ao tema, estou aqui de rosa, para quem ainda não acompanha a gente pelas redes sociais, Rádio Cidade JF, Eu Sou Suprema no Instagram, e você pode acompanhar também ao vivo no YouTube da Rádio Cidade. Já dei um spoiler, já falei o tema, Outubro Rosa, e a gente vai comentar, vai falar sobre prevenção, autocuidado e até reabilitação na jornada contra o câncer de mama, aproveitando aí que a gente está em outubro. Nossa convidada de hoje, mais que especial, no Vem com a Suprema desta sexta, é a professora Liliana Farjado. Muito obrigada pela sua presença, Liliana. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez estar aqui com vocês, Aninha. É um prazer sempre. Imagina, a gente que agradece, Liliana. A professora é também fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher, então muito importante falar sobre isso, ainda mais aí fazendo esse link, né, Liliana? Para a gente começar, então, professor, Outubro Rosa é um mês de conscientização, mas também, né, antes de tudo, o que exatamente representa essa campanha e por que ela é tão importante, não só em outubro, né, mas ao longo do ano? É isso mesmo, Aninha. O Outubro Rosa é uma campanha mundial, uma campanha que dedica a ações, a todas as atividades voltadas para a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. Então, é um evento, uma mobilização mundial, onde a gente vai conscientizar a população, na grande maioria das mulheres, porque o câncer de mama, embora seja muito mais prevalente nas mulheres, a gente sabe que cerca de 1% dos homens também podem desenvolver o câncer de mama, mas é justamente para conscientizar sobre essa doença e como que é importante a gente prevenir e detectar precocemente para que melhore as chances de cura dessa mulher. Exatamente. Tem muitos diagnósticos, né, feitos em outubro, por isso que é muito importante essa mobilização, né? Exatamente. A gente cuidar da saúde não tem que ser num mês específico. Até porque, Aninha, a gente tem que entender que quando a gente pensa em rastrear uma doença, a gente pensa numa população específica de 50 a 69 anos, que naquele grupo a gente tem uma chance maior de ter câncer de mama. Mas existem mulheres extremamente jovens e extremamente mais velhas que vão desenvolver essa doença. Por isso que o acompanhamento de perto com o médico especialista, conhecer o próprio corpo e não só o autoexame, mas se olhar no espelho, observar, viu alguma coisa diferente, procurar ajuda para que, se for alguma coisa, seja identificado muito precocemente e seja abordado da forma adequada. Perfeito. Juntando, Liliana, essa sua experiência, né, na saúde da mulher e falando também sobre o autocuidado, quais dicas você pode dar para a mulher para incluir esses exames, esse autoexame na rotina de uma forma natural, digamos assim? Aninha, antes de falar incluir na rotina, eu acho que é importante a gente pensar na prevenção. Hoje a gente sabe que a maioria dos cânceres, eles são causados justamente por alterações comportamentais. Sim. Então, como, por exemplo, o sedentarismo. Se você inclui pelo menos 150 minutos de atividade física na sua semana, ou seja, 30 minutos a 40 minutos de atividade de moderada a mais, né, intensa, na sua vida, você já está ajudando a prevenir. Se você controla o seu peso, se você controla o estresse, como você se alimenta, com alimentos mais naturais, menos processados, evita a bebida alcoólica. A gente sabe, Ana, que não existe uma quantidade de álcool adequada que a gente pode consumir de forma tranquila. Evitar o tabagismo, a gente sabe já que tanto o álcool quanto o tabaco está presente na sua relação com vários cânceres. Então, se a gente começar primeiro a cuidar para evitar a doença, já é o primeiro passo. Porque aí a gente já vai reduzir drasticamente os números. Perfeito. Mas detectar precocemente passa não só pelo autoexame, na palpação das mamas e na palpação das axilas, na identificação de algum sinal, como um caroço, um endurecimento, uma irregularidade no tecido mamário ou das axilas, mas colocar isso como olhar no espelho, verificar. Hoje a minha mama, eu estou notando que ela está mais inchada, ela está mais avermelhada, ela está saindo secreção ali do meu mamilo. Eu tenho que buscar uma avaliação profissional com um médico especialista para que ele descarte, através de exame físico, né, da avaliação do médico, mas também de exames como a mamografia, que é o principal exame para detecção da maioria dos cânceres de mama. Ótimo. E qual idade, mais ou menos, Liliana, para a gente falar para o ouvinte que está acompanhando a gente,
para quem é mãe, já ter esse cuidado mesmo com as filhas, sobrinhas, enfim, existe uma idade para acender esse alerta? A gente tem que entender que existe o desenvolvimento das mamas que vai começar ali na adolescência, na puberdade. Mas o câncer de mama a gente vai ver ali mais depois dos 22, 25 anos. Não é comum a gente ver um câncer numa menina muito jovem. Entretanto, está cada dia mais cedo o surgimento de novos casos. Por isso que eu te falei, a recomendação dos exames, né, é de 50 a 69 anos. Isso é determinado pela OMS. Mas é importante a gente saber que a faixa fora disso também vai ter câncer de mama. Por isso que é importante o autoconhecimento. Ótimo. Muita gente, às vezes, deve estar achando estranho, Liliana, você, fisioterapeuta, professora, falando sobre esse assunto aqui. Só que uma coisa está muito ligada à outra, né? A fisioterapia, a saúde da mulher. Hoje, quais desafios você, tanto como professora, fisioterapeuta, enxerga nessa troca entre profissional e mulher? Existem desafios ainda a serem vencidos? Existe sim, Aninha, mas muito mais com relação ao preconceito, a dificuldade que às vezes a mulher ela encontra para buscar ajuda justamente pelo medo, pela barreira de encontrar um diagnóstico. É aquela coisa assim, como eu não estou vendo, eu não estou doente. E aí isso acaba retardando um diagnóstico e com isso essa mulher ela perde a chance ali de ficar curada. Então a maior barreira eu acho que ainda é o medo, é a dificuldade em lidar com o possível diagnóstico. Isso que eu acho que é o maior desafio da saúde em geral. Como fisioterapeuta pélvica e nutricionista também que sou, esse é o maior desafio que eu encontro como profissional. Ainda aproveitando esse gancho, né, da fisioterapeuta, né, da fisioterapia, muitas pessoas não sabem que essa profissão, né, esse cuidado tem um papel essencial no tratamento e também na recuperação dos pacientes com câncer de mama, né, Liliana? Eu queria que você contasse um pouquinho dessas principais aí atuações. Dentro da fisioterapia, a gente trabalha com a fisioterapia oncológica para essas mulheres desde o momento do diagnóstico, Aninha. Então é importante que essa mulher, a partir do momento que ela teve o diagnóstico de câncer de mama, ela entra numa fase que a gente chama de pré-reab, que é a pré-reabilitação, onde ela vai receber todas as orientações necessárias. A gente vai preparar o corpo dela e a cabeça dela pelo tratamento que vai vir. Então, seja a cirurgia, seja a combinação de cirurgia com rádio, cirurgia, rádio e químio, enfim, ela vai receber todo o suporte necessário para que ela chegue durante o tratamento melhor, mais fortalecida, e é importante a gente falar para qualquer paciente com diagnóstico de câncer de mama. Por quê, Aninha? Porque a gente, às vezes, pega uma paciente que está em cuidados paliativos. O que seriam os cuidados paliativos? É uma paciente que entrou numa doença, entre aspas, sem cura. Ou seja, naquele momento, a cura já não é o principal. A gente vai buscar a melhora da qualidade de vida, controle dos sintomas, controle da doença. Mas nessa fase, as pessoas acham que a gente não tem o que fazer, mas muito pelo contrário. É a hora que a gente mais trabalha. Trabalha com todo o suporte emocional, com exercícios respiratórios, exercícios de membros, atividades lúdicas, atividades para o dia a dia, onde a gente busca justamente reinserir essa mulher numa vida o mais normal possível. Perfeito. Chegou uma pergunta, professora, pedindo para você explicar o que é linfedema e como que a fisioterapia atua para prevenir ou tratar esse problema após a cirurgia. Você pode explicar um pouco? Claro. Aninha, é importante a gente entender que não é toda mulher que tem câncer de mama e que fez cirurgia que vai ter linfedema. Para essa mulher ter um linfedema, que é o edema linfático, ou seja, é um acúmulo de linfa, que é um líquido que circula pelos vasos linfáticos, ela só vai ter o linfedema se ela tiver um acometimento dos linfonodos e ela tiver que tirar esses linfonodos. Então, o que acontece? O câncer é uma doença que ele faz metástase, principalmente câncer de mama. Então, quando ele sai da mama, ele pode ir para o sistema linfático, principalmente nos linfonodos axilares, e ele pode ir para o sangue, que aí ele vai parar em outros órgãos, como pulmão, fígado, enfim. Mas é importante a gente dizer que se esse tecido, se esse tumor, ele chegou no nosso linfonodo, o médico precisa esvaziar essa axila, o que vai dificultar o retorno dessa linfa e esse braço vai inchar. Isso é o linfedema. A fisioterapia, ela previne o linfedema através de exercícios, manobras de enfaixamento, manobras compressivas e orientação e drenagem linfática e também já trata o linfedema que está instalado através de terapias. Perfeito. Após o tratamento oncológico, Liliana, existe um momento ideal para a paciente começar a fazer a fisioterapia?
É aquilo que a gente sempre fala, o momento ideal é na hora do diagnóstico. A gente sabe que isso ainda é utópico, nem todos os centros têm um fisioterapeuta oncológico para receber essa paciente, nem todos os médicos ainda estão inseridos nessa realidade, mas os congressos, os guidelines que a gente tem, já é bem claro. A partir do diagnóstico, essa mulher ela deve ser inserida no tratamento fisioterapêutico. Ótimo. Muito também se fala, Liliana, assim, de tratamento, desse acompanhamento com a saúde por causa do câncer. Mas a gente muitas vezes esquece também do emocional, né? Da saúde emocional, que também é importante. Você acha que fazer esse acompanhamento com um profissional também é indicado? Ô, Ana, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, uma doença tão complexa como é o câncer, que são vários tipos de câncer, não é um câncer de mama, cada câncer é diferente, então são mais de 100 doenças. Então, quando a gente pensa no câncer de mama, que traz esse estigma, esse peso para a mulher ao receber o diagnóstico, porque muitas mulheres, na hora que elas recebem o diagnóstico, o que elas pensam? Vou morrer. E muito pelo contrário, a maioria das mulheres vão ser curadas. Então, o que é o grande problema? A partir do momento que essa mulher ela recebe, ela ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, com médicos, enfermeiros, e o psicólogo precisa estar inserido, o nutricionista para cuidar melhor dessa alimentação, mas o psicólogo, sobretudo, para trazer todo o suporte necessário para ela lidar da melhor forma possível com essa fase desafiadora. Perfeito. E também, Liliana, depois, né, desse tratamento, que a mulher volta à rotina dela, como que a fisioterapia pode ajudar nesse processo? Justamente inserindo essa mulher nas atividades de vida diária. Então, é uma mulher que sempre praticou atividade física, nós vamos trazer essa mulher para a sua rotina de treinos, através de atividades lúdicas, através de atividade física propriamente dita, de exercício, de academia. Então, reinserir essa mulher na vida dela, como ela era antes, e na sociedade. Boa. Isso também deve ajudar-lhe um pouquinho na autoestima. Com certeza. Tudo vai andar junto, Aninha. Quando a cabeça dessa mulher estiver melhor, ela vai conseguir voltar a conviver melhor com seus familiares, com seu cônjuge, enfim, dentro da sociedade, voltar ao trabalho, que isso é extremamente importante, ela se sentir útil, ela se sentir ativa e não viver apenas em função da doença. Ótimo. E o apoio familiar, o apoio dos amigos? Como que as pessoas ao redor aí dessa mulher podem ajudar também, tanto durante o tratamento, né, diagnóstico e depois? É importante a gente falar que a gente não está minimizando a doença e nem o tratamento, que é pesado, é árduo, muitas vezes traz muito sofrimento, não só para a mulher, como para a família desse, né, os acompanhantes, enfim, os amigos que estão vendo aquela mulher sofrer naquele momento com tratamentos extremamente desgastantes. Então, os familiares e amigos, eles têm que trazer justamente essa positividade, esse estímulo de que vai dar tudo certo, esse pensamento positivo, Aninha, ele tem um peso muito importante para quem está vivenciando o câncer. Perfeito. Liliana, a gente está quase fechando o Vem com a Suprema dessa sexta. Queria que você deixasse para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, uma mensagem para as mulheres que estão passando, que estão aí com essa dúvida, esperando, às vezes, algum diagnóstico. O que você pode falar para essas pessoas? Acho que a coisa mais importante é que o diagnóstico precoce salva vidas. Infelizmente, quanto menos diagnóstico precoce a gente tiver, maior vai ser a mortalidade de mulheres, principalmente mulheres com câncer de mama. Então, é fazer os seus exames com regularidade, não aceitar. Eu vi um negócio esquisito na minha mama, passei no médico, eu não estou confiante ainda, busca uma segunda opinião, isso é extremamente importante. Não se acomode com aquele diagnóstico inicial, porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Vai uma segunda, uma terceira não vez importa. E corre atrás. Sabe aquela coisa que mulher tem, Aninha, de sexto sentido? Confia nele, isso é tão importante. Isso é verdade. E também, Liliana, vai conhecendo o corpo. Exatamente. Né? Ainda mais mexendo aí com a sua profissão, isso é muito importante. O autoconhecimento. Por isso que eu falo muito desse olhar no espelho, se tocar. A gente que conhece o nosso corpo, a gente sabe que uma coisa milimétrica saiu do lugar. Exatamente. Então, dicas para prevenir, para ter uma boa saúde, né? Afinal, a gente não está falando só do câncer de mama, mas da saúde em geral. Né, Liliana? Se conheça. Maravilhoso.
Vem com a Suprema de hoje finalizado com muito sucesso. Muito obrigada, Liliana, pela sua presença. Eu que agradeço, Aninha. Sempre muito bem recebida aqui na Rádio Cidade. Imagina, é sempre um prazer ter você Obrigada. por aqui. Vem com a Suprema, volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.